Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Aaron Ramos e estamos iniciando mais um culto ao Senhor dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Uma grande alegria poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se conectando. É uma alegria estar aqui junto com vocês dentro dessa série que nós vamos compartilhar 11 episódios chamados Obediência Leva a uma Vida Frutífera. Então, juntos vamos caminharmos, vamos ouvir da palavra, compartilhar dela, para que o Senhor nos dê as estratégias necessárias para que a gente possa obedecê-lo com alegria e frutificar em todas as áreas da nossa vida. Te convido nesse momento, você que está sozinho, ou você que está com alguém na sua casa, no seu trabalho, que nós possamos agora orarmos e nos conectar com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos felizes e podemos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que ainda nós cremos que o Senhor fará. Eu não sei a realidade, a fase, o momento que este irmão, que essa irmã está enfrentando, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que o Senhor tem o poder de mudar todas as situações ao nosso redor. Mas nós queremos a Tua soberania guiando a nossa vida. Então, pedimos que durante este culto, o Senhor fale aos nossos corações, endireita os nossos caminhos, dê resposta para aqueles que estão buscando respostas e que, acima de tudo, a Tua paz, a Tua shalom, a Tua misericórdia entre nas nossas casas, entre no trabalho e que a Tua soberania venha nos guiar. Obrigado por esse dia e pela Sua graça que sempre se renove em nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vazio ficou, fôlego cessou. É preciso voltar ao primeiro amor, depender do Senhor, nele a ressurreição. É preciso voltar ao primeiro amor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o presbítero Aaron Ramos, aqui da Brasil para Cristo, Nômada aqui. Grande alegria novamente estar com vocês para compartilharmos da palavra, estudarmos um pouco das Escrituras e pedimos para que Deus traga a iluminação através do Espírito Santo dele, para a gente poder entender tudo aquilo que ele quer para nós. É uma alegria chegar nesse episódio de número 11, o último episódio dessa série de mensagens que nós compartilhamos sobre a obediência que gera uma vida frutífera, e o desejo do meu coração é que nesse dia, novamente, o Espírito de Deus nos conduza e nos ajude no entendimento da palavra. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco e que Ele nos ajude. Amém? Pai, nós queremos, em nome de Jesus, nos colocarmos diante da Tua presença, reconhecendo de fato a nossa dependência do Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga a revelação da Tua palavra. Perdoe, Senhor, os nossos pecados.
Perdoe, Senhor, as nossas falhas, os pecados conscientes, os pecados inconscientes, e que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude na interpretação da Tua palavra, e que toda distração agora, toda preocupação seja lançada no Senhor, e que o nosso coração, nosso espírito seja totalmente cativo ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãs, nesse estudo, nesse dia, eu quero compartilhar algo com vocês. Dentro do manual, se você tem a sua apostila, o livro que está dando direcionamento sobre o Conectados com a Palavra, nós colocamos aí Mateus capítulo 8, que é a história do centurião, onde Jesus trabalha na vida dele através de experiências e dá uma ordem para que ele possa executar aquela ordem. E baseado naquela ordenança que Jesus dá para ele, ele recebe a graça de Jesus, de Deus, de receber cura através dessa obediência para o servo dele que estava enfermo. Mas hoje eu quero compartilhar um outro texto, uma outra narrativa bíblica, para que a gente possa entender de uma forma mais acentuada a temática de hoje, que é a obediência que gera vida. A obediência gera vida e, consecutivamente, a desobediência gera morte. Então eu quero fazer a leitura baseada no livro de Gênesis, logo no início da criação da humanidade, quando Deus começa a se movimentar numa terra que não tinha forma, que era vazia. E através da história de Adão e Eva, eu quero trazer uma narrativa bíblica para a gente poder entender sobre o processo de obediência a Deus e o que esse processo desenvolve na nossa vida cristã, na nossa vida também terrena aqui na terra, e também o processo de desobediência. O objetivo central, nesses 11 episódios que nós fomos estudando na palavra, eu tentei o máximo possível trazer o equilíbrio e mostrar as vertentes onde o que leva uma vida de obediência e o que leva uma vida de desobediência a Deus. E aí, lembrando que obedecer a Deus quer dizer ouvi-lo atentamente. É isso que quer dizer a palavra no original. Obediência quer dizer quando eu ouço alguém atentamente. Então, na nossa vida é assim. Diariamente nós passamos por dificuldades, passamos por desafios e temos que tomar decisões. E essas decisões precisam ser pautadas pela palavra. Domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, pela internet, através do Conectados com a Palavra, nos GEMES, nos grupos pequenos, nós sempre temos orientações bíblicas para a gente poder ter uma vida cristã madura. Então, nesse texto, nessa narrativa bíblica, passa-se agora Gênesis capítulo 1, capítulo 2, onde Deus, ele traz à existência a humanidade. Então ele começa a formar a terra, criar os fundamentos, o céu, a terra, fazer separação entre a água, a terra, trazer separação entre a luz e as trevas, e agora ele começa o processo de trazer o homem à existência, criar os animais, criar as plantas, e agora Deus, ele cria o homem e a mulher. A narrativa bíblica, no capítulo 2, Deus, ele estabelece uma linha de comunicação com o homem, deixando claro, Deus dá uma orientação, dizendo, olha, eu estou colocando você como responsável pelo paraíso, por esse jardim, ok? E dentro desse jardim, eu coloco limites. É importantíssimo na nossa vida limites. Então ele estabelece alguns limites dizendo, olha, você pode comer de tudo nessa terra, nesse jardim. Só que dessa árvore você não pode comer. Então existe um fruto aonde desse fruto você não pode comer. Do restante tudo você pode se alimentar. Então essa
é um acordo que Deus faz com o homem e com a mulher, dizendo, olha, aqui você pode mexer, e desse lado você não pode mexer. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2. E aí eu quero fazer a primeira leitura bíblica do versículo de número 15 até o número 17. Amém? Então eu quero sempre pedir para que você, quando nós começarmos a estudar, a lermos a palavra, que você tenha a sua Bíblia em mãos para que você possa comparar e, de fato, afirmar que tudo que eu estou lendo está baseado na palavra. Amém? Então, Gênesis, capítulo de número 2, verso 15, diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí eu quero agora pedir para você abrir a sua Bíblia, ou melhor, só continuar a leitura no capítulo 3. Deus, só afirmando aqui o que eu já trouxe como introdução. Deus dá livre acesso para o homem e para a mulher para comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma. Ou seja, ele teria a liberdade de comer de tudo que ele queria, só que apenas de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Todo o discernimento, toda a capacidade humana que Deus entendeu que o homem precisava ter, ele já tinha dado. Então, ele diz, olha, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, toda a capacidade, essa era a mensagem que Deus deu para o homem. Toda a capacidade que você precisa ter, eu já te dei. Então, você não precisa comer dessa árvore que traz o discernimento entre o bem e o mal. Então, Deus deixou explícito e ordenado, não coma dessa árvore. Mas o ser humano, ele tem o desejo de buscar algo que ele não precisa. Ser humano, nós seres humanos, somos muito difíceis de relacionar. Deus, ele sabe o que eu e você precisamos. A Bíblia diz que os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz, de bem, de alegria. Ele é quem sabe os planos que ele tem para nós. Mas a gente parece que não confia em Deus. O homem, o ser humano, temos essa tendência de não confiar em Deus na plenitude. Então, olha o que acontece, o relato da queda do homem, que o Senhor nos traz escrito para que a gente possa aprender com a queda do homem e podemos ter estratégias em nossa vida para a gente não precisar viver o que Adão e Eva viveu. Então, Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum do fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, verso 6, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam
que estavam nus. Então juntaram-se em folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem, versículo 8, ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore, o qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Essa história é o início de todas as coisas. É o básico de todo cristão conhecer. Eu vejo o livro de Gênesis uma grande narrativa de aprendizado de tudo que a gente deve aprender para vivermos uma vida sólida com Deus. Tudo que a gente deve fazer e tudo que nós não devemos fazer. Mas dentro dessa narrativa bíblica, eu vejo muito sobre o plano de Deus para a nossa vida e as consequências das nossas decisões. O plano de Deus para a nossa vida é vivermos uma vida de paz, de alegria e de tranquilidade. Deus, como Jesus narra lá nos evangelhos, diz que Deus tem planos de muita alegria e de paz para nós. Mas o plano de Satanás, porque ele já não pode mais acessar e não pode mais voltar a viver em comunhão com Deus. Então, o plano de Satanás é destruir toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de viver uma comunhão com Deus. O plano dele, o projeto da vida dele é, por toda a eternidade e por todo o período que ele puder, fazer com que todos os cristãos que ele possa tirar a comunhão com Deus, ele possa fazer isso todos os dias. Então, o máximo de oportunidade que ele puder ter de tirar cristãos, homens e mulheres, de se relacionar com Deus, é o plano dele. Por quê? Porque ele não pode mais voltar a ter comunhão. Então, nós que temos essa oportunidade, temos que vigiar, porque em todo e qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai fazer com que eu e você caiamos no pecado, e o pecado é o que nos faz separação com Deus. Então, só trazendo uma base bíblica, em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, lembre-se desse texto todas as vezes que você entrar num conflito interior, que o plano de Satanás é roubar, matar e destruir a nossa vida, o nosso relacionamento para com Deus. Então, eu fico olhando para esse texto e eu tenho que sempre me lembrar que a minha origem, da onde eu vim, é o céu. E eu tenho que voltar para o céu. O céu não é apenas um destino nosso. O céu é a nossa origem, da onde nós viemos. E agora nós precisamos voltar para lá. Mas o plano de Satanás é quebrar isso. É fazer com que eu e você não tenhamos o acesso ao céu. Então, nessa narrativa bíblica, eu fico pensando como é que Satanás se movimenta para que isso aconteça. Eu fico olhando para a vida de Adão, desde quando ele foi formado, e o processo da queda, que o plano de Satanás e a estratégia que ele usa é a descaracterização do que Adão era. Ele quis tirar as características de Deus em Adão. Ou seja, Adão era um homem pleno com Eva. Então, o plano de Satanás era fazer com que algumas características de Adão sejam tiradas dele. E que Satanás venha colocar algumas coisas em Adão que ele não tinha antes. Então, a forma que ele usa, a estratégia que ele
criou para que Adão fosse descaracterizado, o primeiro ensinamento que eu vejo nessa história é inverter algumas verdades. Ele busca distrair a Adão e Eva, fazendo com que as verdades de Deus fossem invertidas, descaracterizadas, a ponto de Adão duvidar disso e Eva. Se nós olharmos na passagem bíblica, a serpente olha para Eva e diz assim: foi isso que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Aí Eva diz para ela o seguinte: não, o que Deus disse é que não é para a gente comer e nem tocar. Deus não falou isso. Deus não disse que ela não podia tocar. E aí eu vejo uma brecha que Satanás talvez usou. Eu sempre entro no texto. Eu gosto de entrar no texto para poder fazer uma alegoria, pensar como que foi o processo. Então eu imagino eu, que talvez a serpente, na conversa com Eva, possa ter falado assim para ela: quer ver que não foi bem isso não é tão verdade? Vai lá e toca na árvore, toca no fruto. Deus não disse que ele não podia tocar. Aí eu acho que Eva chegou lá assim, colocou a ponta do dedo e começou a fazer assim. Ela começou: nossa, eu posso tocar que nada acontece. E aí talvez Eva possa ter pegado no fruto e, nossa, eu posso pegar e não tem problema. E aí, a linha que nos separa do pecado era muito tênue. Então eu imagino que a forma de Satanás nos levar para o pecado é despertar um desejo em nós. É começar a mostrar para a gente que não é assim como Deus disse. E aí eu começo a olhar e começo a perceber que Satanás é mais ou menos assim. Ele começa a gerar uma distração na gente. Sabe quando você está empregado, está bem no emprego, mas Satanás começa a dizer: não, seu emprego é legal, mas se você for para um outro emprego, uma outra porta, vai ser muito melhor para você. E aí começa a colocar dúvida no nosso coração. Aquele emprego que é bênção, aquele emprego que eu orei para Deus e que agora parece que não é tão bênção assim. Ele começa a colocar dúvidas acerca do nosso casamento. Você está casado, você está namorando, mas esse casamento já não é tão legal. Se você for para um outro relacionamento, você vai ser mais feliz. E aí ele começa a gerar distração e colocar dúvidas no nosso coração. Essa igreja é legal, mas eu vou te apresentar uma nova igreja, um novo lugar, um novo pastor que é mais legal do que esse daí. É um pastor mais despojado, é um pastor que não é tão bravo. Então ele começa a gerar dúvida em nosso coração. Então, é esse processo de distração que eu chamo de... ele começa a abrir os nossos olhos. Os olhos, a Bíblia diz que os olhos de Adão e Eva foram abertos. Mas foram abertos não para um propósito que Deus queria. O que Deus queria que os olhos dele fossem abertos, já tinha sido aberto. Deus já tinha revelado tudo. Deus deu a capacidade para Adão de dar o nome para os animais. E quando a gente olha leão, o leão tem cara de leão. Macaco tem cara de macaco. Tem uma inteligência que Deus deu para Adão e Eva. Então ele não precisava ter a mente aberta para outras coisas. Mas Satanás faz questão de abrir os nossos olhos para outras coisas que não há necessidade. E quando a gente olha as outras coisas, a grama do vizinho parece que sempre é melhor do que a nossa. Então cuidado para as coisas que o diabo tem aberto os seus olhos. A igreja antes era uma bênção, agora já não é tão, porque seus olhos foram abertos. O casamento, a sua mulher era uma bênção, seu marido era uma bênção, agora já não é tão uma bênção, porque seus olhos foram abertos. Então o problema do homem, o problema do ser humano, é quando nós abrimos os nossos olhos para coisas que nós não devemos abrir. Segunda estratégia que eu vejo
a te afastar de Deus, me afastar de Deus, é criar medo entre o homem e Deus. Pecado, ele vem e gera um bloqueio entre nós. Mas a Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado, Deus, ele é justo e fiel para nos perdoar. Então, mas o processo do pecado é quando Satanás começa a soprar no nosso ouvido, e isso começa a gerar medo em nosso coração, e o desejo dele é gerar isso em nós. Então, eu me lembro na narrativa bíblica, que no versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a Bíblia do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre o jardim. Ou seja, eles ficaram com medo de Deus. Eu imagino que antes, o barulho dos passos de Deus para Adão e Eva era motivo de alegria. Eu imagino que quando eles ouviam os passos de Deus, eu acho que Eva falava assim: Adão, olha, Deus está chegando, vamos se arrumar. Vamos lá, vamos se arrumar, porque Deus está chegando para se relacionar com a gente. Mas agora, os passos de Deus passam a ser algo que traz medo. Por quê? Porque o homem foi desprogramado para aquilo que Deus tinha programado ele. Então, o processo do pecado tem a qualidade de desprogramar o homem. Porque antes, a presença de Deus era uma bênção. Agora, traz medo. O pecado tem essa capacidade de fazer com que a gente tenha medo de ir para a igreja. Porque nós estamos em pecado, tem algo na nossa vida que está nos bloqueando. Então agora, antes de ir para a igreja era uma grande alegria, nós cantávamos. Como Davi diz: me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, vamos lá, vamos cantar, vamos para o culto jovem, vamos lá para a mini-braque, vamos ajudar no ministério. Antes, ajudar no ministério é uma bênção. Agora é medo, é peso. Por quê? Porque nós somos desprogramados. Mas Deus, ele tem uma capacidade incrível. É algo que eu amo em Deus, que é o processo de reconectar a gente, sabe? De trazer a gente para perto. E Deus tem uma estratégia de fazer com que a gente entenda o peso do pecado e o que o pecado faz com a gente. O desejo de Deus é que a gente se arrependa do pecado e volte para Ele. E Deus tem uma estratégia de fazer isso com a gente. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, eu quero te convidar a fazer essa leitura aí na sua tela. Gênesis capítulo 3, verso 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Presta atenção aqui em mim. Deus, ele é um ser onisciente, onipresente. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia onde ele estava. Deus não estava chamando Adão para saber uma posição geográfica onde ele estava. Deus estava dizendo para ele o seguinte: Adão, antes você estava aqui comigo, perto de mim, num relacionamento íntimo. Agora você está aqui. Então, Deus está chamando Adão para entender aonde o pecado o levou. Deus está chamando ele para uma reflexão. Algumas pessoas, é como o filho pródigo, que cai em si: pequei, Senhor, me perdoa, a casa do meu pai, onde eu estou, comendo lavagem, e volta. Tem um senso autocrítico, tem algumas pessoas que conseguem. O Espírito Santo ele dá lugar ao Espírito Santo, ele não apaga o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a mover, e ele começa a entender. E outras pessoas, Deus precisa olhar e dizer assim: olha onde você está. Precisava chegar a esse nível, precisava cair dessa forma. Então, o que eu entendo com o relacionamento de Deus com Adão e com Eva é que Deus nos chama para o arrependimento. Então, a obediência a Deus, ela gera vida. Mas a desobediência gera morte, e morte física e morte espiritual. E o que o diabo sopra nos nossos ouvidos é: certamente você não vai morrer.
Mas muitos de nós, muitos que estão me ouvindo hoje, estão mortos para os ministérios, mortos para os seus casamentos, mortos para os seus empregos. Estão sobrevivendo, não estão vivendo. Não estão vivendo o que Jesus disse que eu vim para dar vida e vida em abundância. E o desejo de Deus para mim e para você hoje é nos trazer para perto e gerar vida, mas uma vida de Deus em nós. Então o meu desejo é que você se arrependa, que você entenda onde você está hoje. Antes exercia ministério, antes estava firme com Deus, antes a igreja era uma bênção, antes era feliz no casamento, e agora parece que tudo é ruim. Mas Deus está querendo te reprogramar e trazer para perto. Para isso, você precisa abrir o teu coração e receber Jesus. Amém? Eu quero orar por você, para que o Espírito de Deus te convença, da mesma forma que Ele me convenceu, para que possamos juntos ter uma vida em abundância em Deus. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, tua palavra foi exposta, o Senhor falou conosco, e o que eu te peço, papaizinho, Espírito de Deus, convença o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entender o plano do Senhor para a nossa vida. A tua palavra diz que o Senhor nos ama, que o Senhor tem planos de paz, de alegria, de restauração, de renovação para a nossa vida. A tua palavra diz no livro de Isaías, Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor daria, Senhor, países por nós, que o Senhor, Pai amado, tem nos como a menina dos seus olhos, mas para isso nosso coração precisa estar rendido ao Senhor. Então, Pai, eu peço encarecidamente, convence os nossos corações, nos ajude, para que juntos possamos viver uma vida em abundância com o Senhor. Ajude meu irmão, ajude minha irmã a inclinar os seus corações e buscar um relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmã? Meu desejo é que você tenha sido tocado pelo Senhor e busque aqui na nossa igreja, Brasil para Cristo no Mandaqui, Avenida Ultramarino 616. Venha com a gente, busque um pastor, busque um obreiro, busque um grupo de Gênesis e faça com que a sua vida se reconecte com Deus, porque é isso que Ele tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha uma vida de obediência que leva a uma vida em abundância com Deus. Deus te abençoe e até mais. Bom, chegamos no momento das ofertas, é um momento de muita alegria, é um momento, como o nosso pastor Joel Estevanato tem nos ensinado, é um momento de materializarmos as obras do Senhor na terra. E o Senhor nos escolheu aqui, na Brasil para Cristo, no Mandaqui, para que a gente possa materializar as obras do Senhor aqui, através dessa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura e embasar esse momento da oferta na palavra de Deus. Quero te lembrar que esse é um momento muito importante para a vida de qualquer cristão, para o nosso crescimento individual e para que a gente possa exercer a nossa fé no Senhor. Então esse é um momento que o Senhor Jesus nos ensina que é um momento importante, que Ele também está visualizando esse momento. Então, Lucas, capítulo de número 21, no verso de número 1, diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, eu quero contextualizar de uma forma bem objetiva que o Senhor, Ele está de olho, Ele está observando também este momento das ofertas. Aqui é claro
que Jesus está observando o momento que as pessoas ali estavam separando as suas contribuições para entregar para a obra do Senhor. E Jesus mostra que para ele o mais importante é a motivação do nosso coração. É a intenção que nós estamos entregando. Não que a quantidade não seja importante. A quantidade baseada num coração voluntário e com a motivação correta agradam ao Senhor. Então que nesse momento a sua motivação esteja sendo fazer com que as obras do Senhor sejam materializadas nessa terra e que o Evangelho seja levado em todos os cantos dessa terra. Amém? Então, nesse momento, você pode contribuir através de uma transferência bancária, através de um Pix, e daqui a pouco vai aparecer na sua tela as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição com a motivação correta. Lembre-se disso. Vamos orar e entregar ao Senhor as nossas contribuições. Amém? Pegue o seu envelope e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos contribuir para que a tua obra cresça e avance nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata também. O Senhor está observando este momento. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Senhor é receber as nossas contribuições como um cheiro agradável às suas narinas. Para isso, o nosso coração, a nossa intenção precisa ser agradar ao Senhor. Então eu lhe peço que aqueles que ainda não têm um entendimento aberto para esse momento, que o seu coração se abra, que o teu espírito o convença e traga paz para que ele possa executar esse momento, exercer este momento com alegria. E aqueles que já têm o seu coração voltado para o Senhor, que nesse momento está entregando com alegria, que o Senhor possa continuar a prosperar a sua vida financeira, material e profissional. Não só ele, mas que toda a sua casa seja abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém. Ansioso fico quando penso como será tão feliz a minha vida, quando no céu chegar. Ei! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, o choro e o lamento, as dores deste mundo, as lágrimas dos olhos, Ele enxugará. Lá sempre haverá. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Foi uma grande alegria estar com vocês, estar aqui compartilhando da palavra de Deus, e tenho um desejo no meu coração que essa palavra tenha entrado dentro do teu coração e possa ter te edificado. Que essa palavra te ajude a tomar as decisões certas e obedecer ao Senhor, porque a obediência leva a uma vida frutífera. Então, que todas as decisões da sua vida, da sua família e da sua casa sejam totalmente baseadas na palavra do Senhor. Lembrando que obedecer ao Senhor é ouvir Ele atentamente, acreditar naquilo que Ele está te orientando e seguir conforme a sua vontade. Então, também quero te convidar a vir presencialmente, cultuar conosco aqui na Brasil para Cristo, do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Deus te abençoe e até logo.